O Estímulo 2020 é uma boa notícia para quem está empenhado na luta diária para superar os desafios provocados pela pandemia do novo coronavírus, que tem afetado a vida de milhares de empreendedores, principalmente os de micro e pequenas empresas. Imagina ali março do ano passado, a pandemia chegando com força, começando a fechar todas as portas dos pequenos empresários, né? Lockdown geral, aqueles pequenos empresários que nunca tiveram um caixa muito amplo, né? De repente se viram forçados a fechar as portas, acabar com a sua fonte de renda, né? A sua receita, e ter que sobreviver por um período ali que se imaginou no começo 3 meses, né? Que no fim foi muito mais do que isso. Né, mas eles estavam simplesmente desesperados. Então, era aquele cenário realmente caótico de dúvidas, né, o que vai acontecer no futuro, né, e se tinha muita gente preocupada, o dono dos pequenos negócios que dependiam disso eram os mais preocupados de todos. E aí foi que começou um movimento aí de grandes empresários, né, de agentes da sociedade civil, que começaram a falar, a gente não pode deixar os pequenos empresários na mão, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar eles. Né? E foi aí que surgiu a iniciativa do Estímulo 2020. 2020 porque foi o ano passado, né, quando a pandemia e tudo mais. Né? Eles falaram, a gente precisa ajudar eles. E qual a melhor forma que a gente tem para ajudar eles? Apoio financeiro. Já que eles vão ter essa receita subtraída, né, portas fechadas, sem geração de caixa aí nos próximos meses, se a gente emprestar dinheiro para eles, né, e poder deixar com que eles recuperem depois ao longo do tempo isso, a gente está ajudando bastante. Além disso, o que a gente entende também? Nós precisamos capacitá-los, então a gente tem toda uma questão de mentoria, nós temos alguns apoiadores que fazem mentoria conosco, então agora lançando em Santa Catarina, nós teremos esses apoiadores que faremos mentorias falando sobre os micro e pequenos empresários e o desafio de ser dono, de ser realmente um empresário aqui no Brasil. Então, de um lado, apoio financeiro com crédito subsidiado, ou seja, os juros que a gente cobra aqui juros de pai para filho, né? E do outro lado, a capacitação para que ele pudesse sobreviver nesse período de pandemia. O mais interessante é que quando esse dinheiro entra na economia, então, se eu emprestar, por exemplo, o dinheiro para o dono de um restaurante, o dono da padaria, um barbeiro, por exemplo, ele vai pegar esse dinheiro, que vai ajudar a pagar as contas dele, os funcionários dele, etc. O funcionário dele, eventualmente, vai na barbearia ali da esquina, então faz com que a economia gire, né? Então é muito produtivo, não é só esse real que você coloca na economia, mas a quantidade de vezes que esse próprio real ainda gira ali dentro. Mariane, quantos empreendedores já foram atendidos e qual o volume de crédito concedido? Em um ano de Estímulo 2020, nós apoiamos financeiramente mais de 71 milhões de reais e 1.200 empreendedores. Então, a gente tem até uma conta, nós fazemos uma conta que nós atingimos 16 mil empregos. Então, nós conseguimos manter 16 mil empregos em um ano de Estímulo 2020. O impacto na economia, ele é muito grande, porque primeiro tem esse fator que a gente falou, né? Cada real que você injeta, por exemplo, num restaurante da esquina ali, é R$1 que vai girar dentro da economia local. Então, você está atingindo, né, as comunidades mais distantes ali, os pequenos empresários aí de todos os tamanhos do Brasil, de micro e pequenos empresários mesmo, a partir de R$10 mil de faturamento. Você está chegando até a ponta, então, você está preservando empregos onde mais eles estão sofrendo, né, e onde existe maior volume, né, então 60% dos empregos do Brasil são de micro e pequenas empresas, e isso falando só de empregos formais, né, os empregos informais pode ser que seja muito mais, porque as grandes empresas não têm empregos informais. Então, você está falando assim, o impacto na economia é muito grande, você está injetando dinheiro diretamente no bolso de quem realmente precisa, o pequeno empresário e o funcionário desse pequeno empresário. Então, é preservação de empregos, você ainda gira a economia. E mais do que isso, uma vez que esse dinheiro volta, a gente pode reaplicar, reemprestar esse dinheiro. E é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Hoje, o estímulo, boa parte, é sustentado pelos próprios recursos que voltam. Então, a gente continua nos estados que a gente abriu originalmente, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais, a gente continua aí emprestando um pouco de dinheiro, que é o dinheiro que está voltando. Fábio, quem pode se habilitar a esse apoio financeiro? Quais são as exigências e como solicitar o empréstimo? É muito simples. Você
primeiro precisa ser um micro ou pequeno empresário, então a gente está falando aí de faixa de faturamento mensal que vai de 10 mil até 400 mil reais, né? Então, se você tem um CNPJ ativo com faturamento médio de 10 a 400 mil reais, você já pode entrar no nosso site e fazer a solicitação. A gente pede também que o CNPJ tenha pelo menos 2 anos de atividade, né, estando ativo, porque a gente olha o histórico financeiro, então tem que ser um bom histórico financeiro, porque a gente quer que o dinheiro vá e volte. São empresas que estavam bem antes da pandemia, sofreram com a pandemia, mas que têm tudo para se recuperar. Primeiro, ele precisa acessar nosso site, estimulo2020.org. Dentro, ele faz um cadastro e coloca todas as informações de empresa. É importante que ele seja o dono, então, é realmente o dono que precisa solicitar. Depois disso, ele faz uma jornada de aprendizado, então ele precisa realmente se capacitar, porque a gente entende que ele precisa realmente saber sobre empreender e outros assuntos. Depois ele passa por uma avaliação, então a gente tem alguns critérios aqui interno, e depois ele recebe o apoio financeiro. Então, primeiro ele passa por isso, precisa ser pré-aprovado, quando ele for aprovado, até em 1 semana ele consegue o apoio financeiro. Em Santa Catarina, a gente fez o lançamento agora essa semana, no dia 11 de maio, né? A gente está projetando ainda 5 milhões, né, em apoio financeiro. Algumas empresas ainda podem entrar para contribuir para o estímulo, e a gente já tem aí mais de 3 milhões e meio de solicitações de apoio financeiro. Então, mal lançou, e todo o budget que a gente tinha já está praticamente reservado aí, né, para as empresas que entraram. Mas ainda tem mais dinheiro entrando e a gente pode conceder mais empréstimo para as empresas que estão vindo agora. E quem são os apoiadores desse movimento? Eduardo Mufarrege é um dos grandes idealizadores do projeto, ele, de certa forma, que reuniu o grupo, que fez, de certa forma, o estímulo acontecer mesmo, o grande idealizador da ideia. A gente tem a Bílio Diniz também, nosso maior patrocinador. A gente tem aí, em Minas Gerais, o Pedro Faria. A gente tem aqui em Santa Catarina, então, o Satamini, né, Eduardo Satamini, presidente da Endy, foi a nossa grande liderança aqui, que colocou a gente em contato com outras lideranças do Grupo LEAD, né, da Fiesc, e outros grupos aí que ajudaram a gente a formar o Estímulo Santa Catarina. E não podia deixar de citar também o Azor Barros, que foi nossa grande liderança aqui até final do ano passado, ele que, de certa forma, costurou o estímulo, fez com que a execução acontecesse, e a gente, em 1 mês ali, a gente conseguisse criar uma esteira de crédito sem fins lucrativos, né? Uma coisa totalmente inovadora e em tempo recorde. Aqui em Santa Catarina, nós temos grandes apoiadores, então a nossa projeção aqui é de 5 milhões, então nós estamos abertos realmente a novas doações. Eu acho que uma das grandes importâncias dessa iniciativa foi justamente a mobilização de muita gente da sociedade civil, né, empresários, pessoas, voluntários, empresas, muita gente entrando, se juntando em prol do pequeno empreendedor, né? Foi uma figura que, até então, a gente nunca deu muito destaque, né, para o empresário, pequeno empreendedor, mas são eles que geram os empregos, são eles que são a base da economia, são eles que são os cidadãos mais ativos, né, que são eles que, de fato, constroem o Brasil, né? São eles que estão lá na ponta, sendo o padeiro, sendo o barbeiro, sendo todos esses serviços que a gente usa todos os dias e muitas vezes nem percebe direito. E eles são, no fim das contas, quem promove a qualidade de vida, a base da economia. Então, acho que o grande diferencial desse movimento foi abordar os pequenos empresários, que estavam um pouco esquecidos aí, né? Então, a gente trouxe eles em evidência, cidadãos que fazem o Brasil acontecer. E o modelo que a gente criou também, né? O fato de você não dar dinheiro, mas você emprestar o dinheiro, você empresta credibilidade, né? Você dá dignidade, na palavra de próprios empreendedores, assim, você dá dignidade na mão deles, você dá uma confiança, né? O pai que empresta dinheiro a juros zero, né? Então, é praticamente isso. Né? Então, esse apoio nessa forma, né, é uma forma muito rica e construtiva de você apoiar a sociedade.